Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós estamos aqui para mergulhar num tema essencial para os tempos modernos e que vocês pediram muito que ele viesse aqui para o canal, que é a educação midiática. E para guiar a gente nessa conversa, eu tenho a honra de receber uma pessoa que, para mim, ela é uma referência, né? A gente nunca teve uma relação de mentora-mentorada, mas eu considero ela uma mentora, né? Eu fui, inclusive, estudar jornalismo, ela foi uma das pessoas que, quando eu olhei, falei assim, quero ir também para esse lugar, para essa profissão, porque eu admiro muito Mariana Ox, coordenadora do Educamídia, que é um programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. E, Mari, eu combinei com você, né, que a gente já começando aqui com a primeira pergunta. O que eu queria perguntar para você é, a educação midiática ela é crucial nos dias de hoje, né? Principalmente aí com a proliferação, eu sabia que eu ia essa palavra, das mídias digitais. E eu queria saber como que você enxerga o papel da educação midiática na formação dos jovens, na promoção de uma sociedade mais crítica e consciente. E eu também queria pedir que você contasse um pouquinho para a gente sobre o que é o Educamídia. Mariana Ox, com muita honra, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Maíra, muito obrigada pelo convite, eu que fico honrada, obrigada pelo carinho. É muito bom ver que esse tema está sendo solicitado, né? Esse é um tema, o Educamídia, já vou começar contando a história. O Educamídia trabalha nessa frente, o Educamídia existe há 5 anos, é um programa do Instituto Palavra Aberta, um instituto que já está aí há uns 10, 12 anos, que trabalhou sempre nessa frente da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da livre circulação de ideias, mas junto com isso vem responsabilidade, né? E junto com isso vem os dilemas do mundo conectado. O que é educação midiática? Em um mundo em que a gente tem acesso a tantas informações de tantos autores livremente, né? Com tantas intenções diferentes, tem mensagens que nos informam, outras que tentam nos convencer, outras que tentam nos vender alguma coisa, outras que tentam nos enganar ou nos divertir, e tudo isso vem misturado ali num ambiente das redes sociais que é regido por uma lógica, né? Ninguém mais vai lá no jornal ler o jornal inteiro. Você vê o que passa pelo seu feed, o que as pessoas compartilham com você, e tudo isso está sujeito ao funcionamento desse suporte, desse ambiente técnico, que é regido também, que responde aos interesses de algumas empresas. Então, por exemplo, tem a intenção de nos manter o mais engajado possível, né? Eles fazem isso coletando os nossos dados, os nossos padrões de navegação, as nossas preferências, até as nossas intenções e gestos, né? Representados no que a gente escolhe ver ou no que a gente escolhe curtir, e com isso vão personalizando o que a gente vê, o que a gente recebe. Tudo isso resulta num ambiente de informação muito fragmentado, né? Com muitas oportunidades para a gente de aprendizado, de participação, mas também com muitos riscos de desinformação, de violação de direitos, de discurso de ódio. Então, a educação midiática é um campo da educação que se dedica justamente à construção dessas habilidades necessárias para que a gente possa ler, escrever e participar de forma responsável, de forma ética, segura, né, reflexiva, intencional, nesse ambiente de informação da sociedade. E aí tinha uma outra parte da pergunta que eu já não me lembro, me lembra? Eu perguntei um pouquinho para você, né, como que você acha que a educação midiática tem um papel na formação dos jovens e na criação de uma sociedade mais crítica e consciente? Com certeza tem, Maíra, porque há quem diga, inclusive, que a literacia midiática, né, o conjunto dessas habilidades, é apenas literacia. Não é mais uma literacia que você aprende visual, de dados, de algoritmos, de imagens. A literacia, ser letrado hoje em dia, significa
ter o domínio, né, e a participação ativa, crítica, responsável, consciente, né, o contrário do consumo um pouco distraído e compulsivo que a gente costuma fazer do ambiente de informações, né? Ter uma participação intencional e reflexiva nesse ambiente é o que é ser letrado hoje em dia. Não basta mais saber ler e escrever, a gente tem que saber entender mensagens nos vários formatos que elas se apresentam, né? Imagens, gráficos, interativos, e também entender o funcionamento do ambiente no qual a gente, hoje em dia, faz a maior parte das nossas transações. A gente se relaciona, a gente trabalha, a gente aprende, né? A gente faz comércio, a gente faz uma série de coisas nesse ambiente e que ele incorpora estruturas de poder da sociedade, ele traz estruturas tecnológicas que direcionam a forma como a gente pode se comunicar ou o que a gente vê, né? As pessoas precisam entender que o que a gente recebe, o que a gente vê na internet é um recorte, né? E tem que estar regendo essa escolha. Então, todas essas coisas a gente precisa saber, até para poder acessar a informação, avaliar a informação, né, consumir essa informação de forma segura, criar, sintetizar, criar coisas e agir, ter uma participação positiva na sociedade através dessa possibilidade maravilhosa que é a autoexpressão no ambiente digital. E quando a gente fala em cidadania, segurança digital, a gente não pode mais descolar isso dessa literacia e a gente precisa entender segurança, né, e participação e direitos no ambiente digital, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo. A literacia no ambiente midiático da sociedade, hoje em dia, ela tem uma dimensão coletiva muito importante, porque coletivamente a gente garante a integridade da informação, a gente evita a circulação de desinformação, a gente evita discursos de ódio, silenciamentos, né, violações de direitos, e são coisas que são muito fundamentais para o bom funcionamento da sociedade e da democracia. Então, para a nossa participação, né, e para o bem-estar coletivo, todo mundo precisa desse letramento, que, aliás, a Unesco reconhece como um direito. E Mari, estou aqui te ouvindo falar, né? E eu sempre conto para os entrevistados que o nosso público é de docentes, né? Tem muitos docentes que acompanham aqui as entrevistas, mas também tem um grupo muito grande de estudantes, de graduandos que ainda vão ocupar esses espaços. E eu queria contar para eles que eu acho que uma das grandes contribuições do Instituto Palavra Aberta e do Educamídia foi o Guia de Educação Midiática, que você é coautora, né? E, gente, eu falo assim, de cadeira cativa, porque é difícil hoje você achar um plano de aula que não cite o Guia de Educação Midiática quando a gente está falando desse assunto, né? Eu queria saber se você pode compartilhar um pouquinho algumas estratégias e práticas que os educadores podem utilizar para promover a educação midiática nas escolas. Posso sim, que bom que você lembrou do guia. O Guia da Educação Midiática, que a gente lançou em 2020, está disponível, como tudo do Educamídia, é um material aberto e gratuito, está disponível para download no site. Quem quiser a versão impressa, ela está disponível também a preço de custo. É um livro bonito, colorido, mas ele sai baratinho. E o que a gente tentou fazer? É claro que esse tema não era novo no Brasil, quando começou o Educamídia, mas é uma coisa que estava dispersa, pulverizada em algumas iniciativas pontuais, em correntes diferentes. Então, no Brasil, na América Latina, você tem a linha da educomunicação, que é muito forte, que vem da tradição da comunicação popular, desde os anos 70. Você tem a alfabetização midiática informacional da Unesco, você tem projetos de cidadania digital, a Cefernet no Brasil é uma líder nessa frente, né? Produz coisas belíssimas. Então, você tinha essas coisas que entravam muito pontualmente aqui e ali. Por outro lado, você tem uma BNCC que diz que o domínio das competências de comunicação, né, de acessar, analisar a informação, investigar, criar e publicar, é central, é transversal em toda a BNCC, né? E até entender o impacto dessas coisas na sociedade. Só que a BNCC, embora diga que isso é essencial transversalmente, não estava dizendo exatamente o que é, não usa o termo educação midiática, né? Não diz exatamente como fazer em sala de aula. E aí é que é o grande X da questão. Porque educação midiática, a prática de educação midiática é uma prática, é como você aprende.
não é alguma coisa que você aprende. É claro que você tem disciplinas, às vezes uma eletiva, né, um itinerário, alguma coisa pontual dedicada a isso, para entender os conceitos do mundo da comunicação, mas o fato é que, ao lidar com o conhecimento e com o aprendizado, a gente está lidando com a descoberta de informações o tempo todo, com sintetizar, criar, publicar, e isso tem que ser muito transversal e uma construção contínua ao longo de toda a escolarização. Então, a gente criou o guia para explicar um pouco os conceitos, para colocar todo mundo na mesma página, para unificar todos esses movimentos e para dar para os educadores uma pista de como que isso pode ser feito, né? Então, ele tem lá, no final, 15 atividades que têm o propósito de ser inspiradoras apenas, porque elas são extremamente flexíveis. A gente tentou cobrir vários temas curriculares, como meio ambiente, como saúde, como história, como exatas até, para mostrar que a educação midiática pode caminhar junto com o conteúdo curricular como se fosse uma camada, né? Vou dar só um exemplo. Todo mundo manda os seus alunos pesquisarem em algum momento, né? É difícil a gente achar algum professor que abre um tempo no seu planejamento para se debruçar de forma realmente cuidadosa sobre o que é fazer uma pesquisa eficazmente. Quais são os melhores ambientes de pesquisa? Hoje em dia a gente tem a criançada pesquisando no TikTok, no chat GPT. Isso é adequado? Não é um plano de aula agora no Educamídia sobre isso. Então, como que a gente faz uma busca mais assertiva? Como que a gente vai mudando os termos de busca? Como que a gente verifica a confiabilidade do que a gente encontrou? Tudo isso também é habilidade a ser construída e a gente mostra como colocar essas coisas como camada dentro do nosso planejamento junto dos objetivos curriculares de cada disciplina. E Mari, que bom você citar isso, né? Eu estava aqui lembrando que recentemente eu vi uma pesquisa do Instituto Reúna que falava que a maior dificuldade dos professores é entender a cultura digital e como usar isso na escola, né? É claro que cultura digital e educação midiática, elas podem se complementar, mas claro que são coisas totalmente diferentes. Só que eu acho que uma grande dor é entender essa enxurrada de informações que a gente é exposto todos os dias, né? Eu queria saber se você pode comentar um pouquinho como que a gente pode ajudar os estudantes a desenvolver habilidades de pensamento crítico, né? E de discernimento na hora de navegar nesse mar aí de informações, mas principalmente, como que a gente identifica uma fonte confiável? Isso é uma construção constante, tá? Eu vou só voltar um pouquinho atrás e vou dizer que eu não acho que cultura digital e educação midiática são coisas diferentes, porque educação midiática é um desses termos guarda-chuvas muito amplos, né? Como qualquer uma dessas coisas transversais que a gente tem que construir na educação, ela é da competência de todo mundo, então ela acaba não sendo de ninguém, ela fica ali meio sem dono, né? E quando veio a norma de computação da BNCC, o complemento da BNCC, se não me engano, há 2 anos atrás, a gente teve até a oportunidade de contribuir para isso, você tem lá mundo digital, pensamento computacional, tem coisas mais da área de computação, né, de psicologia cognitiva, e você tem lá cultura digital. A cultura digital trata do uso responsável, seguro e ético do ambiente digital, de entender os seus impactos na sociedade, né? Então, a educação midiática está lá, firmemente, né? Embora talvez não esteja nomeada, sim, mas está lá firmemente, e é ali que a gente tem a oportunidade, se tiver que ter um lugar curricular, talvez seja esse, né? Porque tem as habilidades lá da cultura digital. Eu estava até trabalhando hoje num material para ensino fundamental 1 e para crianças pequenas, porque as pessoas sempre perguntam quando é que a gente pode começar a trabalhar a educação midiática? Ora, a partir do momento que as crianças estão expostas a mídias. E quando que as crianças começam a ser expostas a mídias? Hoje em dia, praticamente desde o berço, porque a gente tem que lembrar que mídias não são só as mídias digitais, né? A embalagem do cereal no supermercado, né, que tem um brinquedo, que tem um personagem, que tem frutas, embora não tenha fruta nenhuma ali dentro, né? Os livrinhos que representam determinados tipos de famílias, que podem ser igual à minha ou não, né? O que a criança assiste no YouTube, será que ela sabe distinguir o que é programa e o que é anúncio, né? Então, todas essas coisas que estão no cotidiano das crianças, elas são mídias, elas são experiências com mídias, e a gente precisa sempre aprender a direcionar um olhar mais atento. É sobre fazer perguntas. Então, para desenvolver esse olhar crítico, a gente precisa desenvolver o hábito constantemente, ao longo de toda a escolarização, de não só consumir informação sem pensar, de interrogar o que a gente está consumindo. Quem está por trás disso?
Quem é o autor? Toda mensagem, tudo que a gente consome tem autoria, tem intenção. Como é que essa intenção está expressa naquele produto? O que essa mensagem quer de mim, né? E que técnicas ela usa para isso? Como é que eu sei? Então, a gente consegue fazer isso com crianças muito pequenas, né? Antes mesmo que elas sejam alfabetizadas. E se a gente fizer isso o tempo todo, trouxer exemplos reais de conteúdos de mídias, e não digo só matéria de jornal, né? Matéria de jornal, alguma coisa publicada por uma instituição científica ou cultural, uma letra de um rap, um quadrinho, né, um post nas redes sociais. Quanto mais a gente variar essas mídias e quanto mais elas forem reais, mais a gente tem a possibilidade de interrogar exemplos reais, fatos reais, e ir treinando esse olhar crítico, esse olhar cuidadoso para a informação que a gente consome, né? E sobre avaliar a informação, a gente tem que sempre dar um passinho atrás, né? A gente acabou de publicar um currículo muito legal de busca, em parceria com o time de produto do buscador, do Google Search, se chama Craques da Busca, está lá no site da Educamídia, e tem um protocolo muito bacana de um pesquisador americano chamado Mike Caulfield, que em inglês é SIFT, e a gente traduziu para peer. Pare, investigue, já não me lembro mais o que é, mas é basicamente você não reagir imediatamente, né, impulsivamente a alguma coisa, parar, olhar para aquele conteúdo, pensar o que a gente sabe sobre aquela fonte, não é só a informação, se ela é falsa ou verdadeira, mas quem é que publicou, né? Essa instituição, essa pessoa é um especialista, tem credibilidade, né, para falar sobre isso, né, tem alguma agenda explícita ou implícita ali, e a gente vai conhecendo um pouco mais. Esse conteúdo saiu em algum outro lugar? Vamos ver se saiu em algum outro veículo de comunicação grande, uma fonte confiável, porque se está só num lugar, no WhatsApp dos seus colegas, provavelmente não é uma coisa confiável, né? Então, é sobre reconstruir o contexto, entender melhor de onde vem a informação, quem é o seu autor, o que essa informação quer de mim, e não reagir impulsivamente. Até porque coisas feitas para nos enganar, para mudar as nossas ideias, elas têm uma linguagem da emoção, do impulsivo, né? Ela tenta nos surpreender, nos ofender, nos deixar ultrajado, e essas coisas tendem a ser compartilhadas muito rápidas, e a gente precisa resistir. Mari, que perfeito, né? Uma luz aí para gente. Eu sempre comento, né, que um dos objetivos do programa é que a gente consiga trazer pessoas reais com histórias reais, né? E que vivem o dia a dia dos temas que a gente está propondo aqui, né? E eu falo que isso também é um norte para a gente entender se aquela informação ela é fidedigna, né? A gente eu brinco assim, que a gente não quer viralizar, mas não porque a gente não quer, é porque não tem esse objetivo, né? A gente quer deixar um fóssil digital para que as pessoas possam depois se alimentar desse conteúdo. E para a gente fechar aqui e para a última camada, né? Não é só a escola que tem um papel na promoção da educação midiática, mas a sociedade como um todo, né? Que dicas que você pode deixar para que a gente possa criar um ambiente que incentive o uso ético e responsável das mídias? A gente está vivendo um momento muito particular na história em que os adultos que precisariam orientar as crianças nesse momento, né, para elas entrarem de forma adequada no ambiente das mídias, no ambiente digital principalmente, eles também não tiveram essa formação. O desenvolvimento da tecnologia foi tão rápido, está sendo tão rápido, imagina agora com as inteligências artificiais, né, tudo nos atropelando, que nós temos uma geração de pais que não teve a formação necessária para orientar seus filhos quanto à entrada no ambiente digital. Então, o que a gente percebe é que tem uma carência, uma demanda dos dois lados. A gente tem que fortalecer as famílias para que elas possam orientar, ao mesmo tempo que a gente fortalece os filhos, os professores, para que todo mundo junto, né, possa dividir essa tarefa, que é coletiva, de criar um ambiente de informação mais saudável para todo mundo, né? O conselho que a gente dá para os pais é o seguinte: você não colocaria seu filho na rua para começar a andar sozinho na rua pela primeira vez, completamente sem supervisão. Não tem por que fazer o mesmo na internet, que é um ambiente público, né? Que tem seus riscos, que tem pessoas mal intencionadas e que tem também oportunidade. Então, toda essa entrada, ela precisa ser muito mediada. E as coisas precisam ter acordos, né? Quanto que a gente vai usar? O que é adequado para cada faixa etária? A gente tem que se aproximar dos nossos jovens, das crianças, o que eles estão assistindo,
E não é negar a eles o direito de usar os ambientes que são importantes para eles, né? Que são legais para a socialização, tem coisas que eles acham interessantes. Mas ensinar eles a pensarem sobre o que eles estão vendo, né? E não consumirem as coisas compulsivamente e sem senso crítico. A gente faz isso abrindo espaços de diálogo, a gente faz isso construindo acordos em casa, que precisam valer para os adultos também, porque os adultos também, às vezes, estão fazendo uso excessivo e inadequado das tecnologias, impulsivo, compulsivo, né? Então, é um pacto coletivo de construção de uma saúde digital, de um ambiente seguro para todo mundo, e que precisa envolver as famílias, precisa envolver os jovens, precisa envolver a escola, os legisladores têm que legislar, têm que regular algumas coisas, as companhias de tecnologia, as empresas de tecnologia, precisam se comprometer com um design dos seus ambientes e ferramentas que tenha no seu centro o bem comum, né? Então, como é que isso mudaria, talvez, algumas dinâmicas? Esse é um esforço da sociedade. Mas, principalmente para os pais, eu diria, não faça, nem você, como usuário, né, consumidor e produtor de informação, e nem para o seu filho, um uso desatento dos ambientes de comunicação e informação, né? Presta atenção, conversa com seu filho, vamos nos debruçar sobre o que esses ambientes têm de bom, e de ruim, de ameaçador, vamos privilegiar um uso fortalecedor, né, que vai ser melhor para todo mundo. Mari, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente, pelos insights, né, que você trouxe sobre educação midiática. Eu tenho certeza que você pôs aí mais uma camada de reflexão que vai estar disponível para várias pessoas acessarem. Eu agradeço muito, muito a sua presença. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Obrigada, Maíra, é um prazer conversar com você. Tchau, pessoal, foi um prazer. E consultem lá os materiais do Educamídia. Posso fazer? A propaganda é educamídia.org.br. Na área de recursos, tem até uma parte nova especial sobre inteligência artificial e educação midiática, que está muito legal. Tudo aberto e gratuito. Usem bastante, publiquem, marquem a gente, porque assim a gente aumenta esse movimento das pessoas se conscientizarem sobre isso e trazerem esse trabalho para dentro da sua sala de aula.